Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ABC do Espiritismo, programa semanal apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, e também pelo meu pai, Sérgio Vilar, que ainda não retornou às gravações. O programa vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Eu agradeço muito pela oportunidade que estão me dando de semanalmente estarmos juntos. Ora estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ora estudando o Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos o Livro dos Espíritos, dando continuidade naquelas questões que já começamos há alguns meses, os animais e o homem. Uma parte muito importante para nós analisarmos, refletirmos. O nosso estudo ele não tem a preocupação de ser produção. Vamos correr com as perguntas, vamos correr com o Evangelho, tanto é que já estamos há anos nessa dobradinha. A nossa finalidade é estudar com calma, lembrando que não somos os donos da verdade, que estamos em aperfeiçoamento e que também estamos modificando as nossas opiniões conforme o nosso amadurecimento. O tempo passa, aquele que quer realmente transformar vai amadurecendo, vai revendo, vai aprendendo, então é o nosso caso também. Então nós estamos vendo o livro 2º, capítulo 11, os três reinos, estamos vendo os animais e o homem. E hoje veremos no início a questão 605A, que é acompanhada também de uma colocação de Allan Kardec. Pergunta Kardec: assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Resposta: sim. Quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não vedes? Não. O homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a alma do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não possui uma alma animal que por suas paixões o coloca no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. E aqui uma colocação de Allan Kardec: o espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Olha que interessante a resposta da espiritualidade, que a matéria ainda nos influencia muito. E conforme estamos evoluindo, ela vai perdendo a influência em nós. Quando estudamos a vida, por exemplo, de Dr. Bezerra de Menezes, nós vemos que ele passava sérias dificuldades materiais porque ele viu o próximo com tanto amor que a maioria das suas consultas eram gratuitas. E ele vivia da medicina. Como é que poderia isso? Ele atendia gratuito, ele dava isso, ele dava aquilo, as pessoas não pagavam e ele mantinha como seus filhos e sua família. Esses espíritos já não têm mais noção do que é a matéria. Nós ainda não. Ainda somos apegados, ainda temos dificuldades. Allan Kardec perguntou para a espiritualidade qual seria o maior inimigo do espiritismo e, consequentemente, do espírita. E a espiritualidade diz o materialismo. Materialismo não é apenas o consumismo. O consumismo está dentro do materialismo.
O materialismo não é apenas a ideia do apego. Se eu não tenho, eu vou ser apegado ao quê? Não. O materialismo é tudo que eu coloco, a matéria, na frente das pessoas, na frente do lado espiritual, na frente do lado coletivo. Isso é o materialismo. Materialismo não é apenas a negócio, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma casa maior. Não é apenas isso. Da mesma forma que o espiritualismo é toda uma ciência, uma filosofia por detrás dele, o materialismo também é. E não podemos ver apenas por este ângulo do consumismo. Eu não sou consumista, logo não sou materialista. Não é um pensamento que devemos levar adiante, porque dentro do materialismo há vários departamentos. E difícil de nós que ainda não somos materialistas. Mesmo estando diariamente numa casa espírita, mesmo comunicando com os bons espíritos, mesmo fazendo prece aqui e acolá, ainda é difícil vencermos o materialismo. Às vezes eu vejo os espíritas falando materialismo como se não fizéssemos parte dele. Como se fosse apenas o outro, o familiar, o vizinho, o amigo, o conhecido, o próximo. Não, nós também fazemos parte dele. Nós também vivemos ainda esse materialismo que nos traz dentro do ser. Então é o que a espiritualidade fala. O tempo vai nos ajudando. Temos ainda o lado animal pelo corpo físico que possuímos, pelo instinto que ele tem pela vitalidade. Mas conforme estamos evoluindo, progredindo, crescendo em todas as áreas, nós também estamos sutilizando a nossa própria experiência. Continua agora na questão 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Da onde que vem a matéria-prima para a constituição dos animais? O princípio inteligente que constitui a espécie. Da onde que surge? Resposta: do elemento inteligente universal. Então nós percebemos que é esse fluido, elemento, que dá a vida, que dá condições para que possa haver esta individualidade. Não é porque ele é um animal que ele não tem individualidade. No estado dele, no grau evolutivo dele, ele é um indivíduo. Ele também é um indivíduo, mesmo vivendo num coletivo e sendo arrastado, como nós já vimos, por não ter o pensamento contínuo. Questão 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Resposta: sem nenhuma dúvida. Mas no homem, ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Então, quando eu pego um espírito que já chegou na fase hominal e está tendo as suas primeiras oportunidades no homem, no corpo hominal, ele é diferente as suas reações de um espírito hominal que já está dando voos maiores. Então a inteligência, o princípio dessas criações, dos animais e do homem é a mesma, a matéria-prima é a mesma. Mas discerne e difere como é a constituição do animal e como é a constituição do homem. Um não é mais do que o outro, mas um veio para proteger o outro. Todos somos filhos de Deus. O carinho que Deus tem por nós, Deus tem pelos animais. Deus tem pelo vegetal. Deus tem pelo mineral. Não há mais e não há menos. O que nos falta é amor perante eles. O que nos falta é nós nos colocarmos mais no lugar deles e evitar o sofrimento que temos percebido em pleno século XXI pela rudeza de muitos corações humanos. Rudeza, maus tratos, descuido, despreparo, falta de amor. O que falta é falta de amor. Não serve para os animais, é para o casamento, mas que vai servir o fundo para os animais também.
Um dia uma pessoa chegou para o Chico e falou assim: Chico, por que que os casamentos sofrem com tantos problemas? Brigas, discussões, separações. Passa-se algumas décadas e ninguém mais conversa com ninguém. Ah, meu filho, por falta de amor. A falta de amor tem levado a sérios problemas conjugais. Então, por falta de amor, temos percebido os problemas em todos os escaninhos humanos. Dentre eles, perante de um homem para com o outro, e aqui quando eu falo homem, entendam também mulher, é o ser humano para com o outro, e nós, seres humanos, para com os animais. Ainda percebemos tristemente a falta de comprometimento. Percebemos ainda tristemente a falta de solidariedade. Por pouco se mata, por pouco se sacrifica, por pouco se tira a vida. Por que sofremos? Por que padecemos o que padecemos? Por que coletivamente vivemos ainda numa faixa de moralidade tão baixa quanto vivemos, já que temos inteligência e discernimento para vivermos numa faixa melhor? Por falta de amor. A falta de amor, como foi dada a resposta pelo Chico, tem nos levado a esses sérios problemas que narrei. Falta de amor. Falta de se colocar no lugar do próximo. Falta de responsabilidade. Falta de bom senso, de equilíbrio. Tem nos levado a tudo que estamos vendo. Então a natureza é a mesma, a energia é a mesma, os fluidos são os mesmos que constituem. O que difere é a utilidade que damos a ela. Quanto mais evoluído, mais sublimado são as nossas reações, os nossos instintos, menos animalidade e menos impulsos à animosidade. Nós vamos para um rápido intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos para os amigos da TV A Caminho da Luz. Estamos vendo os animais e o homem. E agora vamos ver a questão 607. Ficou dito que a alma dos homens, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, aqueles estados embrionários em que passamos invariavelmente. Cada planeta está num grau evolutivo e tem uma constituição. Ah, todo planeta é igual ao planeta Terra, sai do mundo primitivo e chega no mundo ditoso? Não. Há planetas que servem para receber os espíritos degradados, aqueles que usaram mal do poder, aqueles que feriram muitos corações, aqueles que mataram muita gente, vai para esses planetas, tipo planetas prisões. Há planetas que servem para receber os espíritos que saíram do mundo dos animais e passaram para o mundo hominal e estão naquela infância primitiva e que, se forem colocados num planeta como o nosso, serão excluídos. E aí, quando eles passam as primeiras encarnações, passa aquela fase de selvageria, reencarnam num planeta como o nosso. Então, cada planeta, ele tem sua formação, a sua finalidade. Não é tudo igual. Não desenvolvem todos o mesmo papel.
Pelo contrário, cada um segundo os seus desígnios. Cada um segundo as suas necessidades. Então, por aí nós vamos percebendo a grandiosidade de Deus. O universo está em franca expansão. O universo não chegou no seu limite, não há limite. Não é igual uma cidade, olha, se a gente for daqui para lá, ali já é outra cidade. Já construímos em todo o limite urbano de uma cidade. Não existe isso. O universo está em franca expansão. E eu fico aqui imaginando, nós, com todo o nosso atraso intelectual e moral, já detectamos o que detectamos no universo? Vocês têm cabeça, porque eu não tenho, para imaginar o tamanho da criação de Deus? E o planeta Terra sendo um planeta de periferia como nós somos? O único alinhado ao nosso Sol que não tem contato com os outros planetas? Porque não temos maturidade ainda para tal? O único. E nesse ano de 2022 nós vimos, não é? O porquê. Invasão da Rússia com a Ucrânia. Por que nós não temos contato com outros planetas, com outras civilizações? Porque não temos maturidade. A gente não consegue viver em harmonia nem entre nós? Vai viver em harmonia com os outros coletivos? Questão 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta: não dissemos que tudo se encadeia na natureza, tende à unidade? E nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, se ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa, para ele, o período de humanidade, e com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois o da juventude e por fim o da vida madura. Nada há de resto nessa origem que deve humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? De alguma coisa deve humilhá-los? É a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e de sua sabedoria, das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar os seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Então há pessoas que não acreditam na vida após a morte, nem na reencarnação. Temos que respeitar. Mas é a reencarnação e a vida futura que nos dão uma compreensão melhor a respeito do nosso papel, do sofrimento, das dificuldades, dos problemas, dos porquês, do entendimento mesmo do que estamos passando. É essa compreensão. Nada além disto. É a compreensão do que vivemos, do que passamos, do que somos, do que experimentamos, do que estamos diante dos nossos olhos. Então há aqueles mundos em que passamos até a infância espiritual, mas sem tirarmos eu tenho vergonha. Não, erramos. Eu podia ter tido uma infância diferente, eu podia ter tido uma adolescência diferente, uma madureza diferente. Podíamos, mas isso serviu como lição.
E não nos envergonharmos puramente, eu me envergonho. A nossa vergonha não vai mudar o que passamos. A nossa vergonha não vai mudar o que somos. A nossa vergonha não vai mudar a nossa própria natureza. Então o que o Espírito aqui responde para nós? Que devemos ter vergonha de uma única coisa, de ferirmos Deus e sua criação. De tudo o resto, é tirarmos uma lição. De todo o resto, é aprendermos no dia a dia. De todo o resto, é fazermos uma análise e vermos o que podemos fazer para constituir o mundo uma escola bendita para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado. Estamos aqui de passagem. Passagem breve. Ao desencarnarmos, pelo nosso grau evolutivo, vamos entrar na fila da reencarnação novamente. Eu me lembro do Chico, que certa feita, ele estava tomando os remédios. E um jornalista perguntou, Chico, você toma esse tanto de remédio com medo de morrer? Chico diz, não, pelo contrário. Eu procuro viver o máximo que eu posso, porque eu sei que pela minha pequenez, se eu morrer hoje, amanhã eu estou na fila novamente da reencarnação. Olha a grandeza. Então temos que aproveitar ao máximo a existência. E a última questão de hoje, 607b. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? Resposta. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um certo espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, o que a espiritualidade diz? Que existem mundos preparados apenas para receber esses espíritos. Atrasados, mundos mais atrasados do que o nosso. E conforme os mundos vão progredindo, e as pessoas também, vão havendo aquela troca. Então você vai para o mundo tal, que vai receber você, já é compatível. Mas há as exceções de espíritos que crescem e desenvolvem aqui mesmo. Mas como ele mesmo diz, é uma porcentagem muito pequena. A maioria, quando sai do reino animal para o reino hominal, vai estar já em mundos mais atrasados, inferiores, compatíveis com o grau evolutivo em que eles estão, para poderem despertar para o amor, para a vida em coletividade, para a vida de irmandade. Muito provavelmente foi o que aconteceu conosco. Alguns foram desenvolvendo aqui no próprio planeta Terra, porque há 2000 anos atrás nós éramos um mundo primitivo e agora nós somos um mundo de provas e expiações. Não é um mundo assim também muito evoluído. Não é um mundo também já, olha, grande. É um mundo construindo, é um mundo transformando, é um mundo crescendo. É o mundo aprendendo sempre. Mas há aqueles que já vão para esses outros planetas, despertam e voltam. Às vezes viveram aqui em forma animal, por exemplo. Essa migração, ela ainda foge do nosso controle. Essa migração de estar aqui, estar acolá, vem para cá, vai para lá, ainda foge do nosso controle. O importante é nós termos a ideia intrínseca de que a evolução não parte daqui. Aqui é um planeta que recebe espíritos que já têm um mínimo de humanidade e de consciência para viver um mundo de provas e de expiações. Isso é um fato. E o resto nós vamos constituindo a nossa verdade, a nossa evolução individual, intransferível, o que eu preciso passar, eu não posso legar para o próximo, e assim sucessivamente. Por isso que eu gosto muito daquela frase que eu uso muito na minha vida. Cada um segundo
as suas obras. Cada um de nós, segundo o nosso grau evolutivo, o nosso despertar íntimo, a nossa busca pela própria corrigenda, pelo próprio despertar das novas possibilidades. Queridos amigos, o tempo voa. Mais um programa juntos. Espero que o ABC do Espiritismo possa estar levando informação, vontade de juntos aprendermos, de juntos refletirmos, de juntos analisarmos e de juntos trazermos informações que possam colaborar para a construção do entendimento. Essa é a finalidade do programa, é de construirmos, aprendermos juntos, analisarmos, tirarmos as próprias ideias para que a partir delas possamos entender o que até então não entendíamos. Tudo isso é muito novo. O Espiritismo tem pouco mais de 160 anos, tudo é muito novo. Então que possamos a cada dia aprender e reformular. Desejo a todos uma semana de muita paz e até a próxima semana com o programa ABC do Espiritismo.